Então, algumas coisas que a gente precisa, que são óbvias, mas a gente sempre precisa estar atento. Quilometragem percorrida por litros abastecidos nos veículos. Lógico que tem veículo que vai utilizar mais, mas, por exemplo, quando você tem isso controlado, quando tem uma alteração muito grande, uso fora do horário de expediente. Eu não sei se lá tem horário para abastecimento ou não. Acho que não, porque as viagens são feitas. Sim, que daí você tem uma justificativa. Mas é que eu falo assim, quando você fizer isso uma vez, você vai ver que eles vão se falar, ó, não faz mais porque deu isso e eu me lasquei, tive que pagar do meu bolso. Eu sei que é ruim, mas assim, você também tem o teu direito de estar sossegado nos finais de semana, né? Tipo, de ficar resolvendo pepino dos outros. Destino não justificado por ordem de serviço. Às vezes chega uma multa de outra cidade, mas, pô, o que está acontecendo? Se aqui no manual você falou que ia rodar, sei lá, daqui dentro da cidade e chegou um aviso de multa. Esses cruzamentos são importantes de dados também, para você pegar... É que lá é um problema, porque, pelo que você comentou, usar carro fora do horário de serviço é praxe, não é anormal. Alocação ilegal. Pô, às vezes o carro leva uma multa, que nem eu falei, numa cidade que não era para ele estar. Eu não sei se isso acontece lá muito ou não. Fraudes em serviço, que é aquilo que a gente comentou, que você não tem como coagir, mas... Isso você já... Mas assim, dá para ver que você já tem essa noção de tempo de serviço. Sim. Como se fosse uma garantia. E até mesmo que você falou, o cara mandou trocar amortecedor, R$ 5.000. Pô, Só que quem não tem esse hábito, se você não faz esse controle manual, você não... Isso é uma coisa que você tem por tempo de serviço. Mas quem não tem esse tempo de serviço, precisa criar esses controles para não ter esses problemas. Então, isso eu acho que a gente conversou aqui, ó, no seu dia a dia, qual é o par de informações que, se fossem cruzadas, revelariam inconformidade ou risco de desvio mais rápido na prefeitura? É o que você comentou, às vezes até uma pessoa que está na rua, Paulo, avisa os caras para não andar na canaleta, porque a placa reservada não é para isso. Eu acho importante, Paulo, às vezes você ter essa conversa direta, que eu falo assim, ó, na sua prefeitura, o setor de frota patrimônio usa o mesmo sistema de dados que o setor financeiro,
ou RH, qual setor possui os dados que você mais precisa, mas que estão em sistema ou planilha totalmente inacessível para você hoje. Às vezes é importante você trocar uma ideia com esses setores, porque assim, se vocês trabalharem junto, facilita para ele também. Que às vezes ele não tem essa ideia, que nem você fala assim, olha, quando você for fazer um contrato, me chama, porque eu posso te ajudar, porque depois, o que acontece? Se ele fizer um contrato mal feito, por mais que vá sobrar mais trabalho para ele também vai dar dor de cabeça. Então, assim, às vezes, fala assim, olha, eu te ajudo, porque isso você está se ajudando, fala assim, olha, eu vou te dar os meus palpites, se você não quiser seguir, problema nenhum, mas acaba facilitando o trabalho essa troca de informações. O dia inteiro resolvendo pepino. Por isso que eu falo assim, às vezes, manda um e-mail. Quando a pessoa fala, olha, tá bom, obrigado ter informado que o carro está com esse defeito. Porque quando ele ligar, você fala, você quer que eu te mande o e-mail que eu te mandei avisando que você tinha feito? Eu sei que parece que você está perdendo muito tempo escrevendo, mas eu falo que você ganha, ou mesmo no WhatsApp, deixar registrado. Porque, a melhor dica que eu te dou, Paulo, é o seguinte, ó, quando se for juntar essas informações, tenta focar no que você imagina que vai te dar mais problema. Porque tem coisas que você não vai conseguir resolver, não adianta. Eu sei que, eu vou falar de novo, pô, desestimula você falar, você sabe todo o pepino que vai dar, mas, por exemplo, assim, eu uso esse exemplo do semáforo aqui, ó. Por que eu falo que tem coisas que não adianta você se preocupar? Ah, o vencimento de IPVA. IPVA não tem como se negociar valor, tem aquela data. Não é uma coisa, eu não sei se você trabalha sozinho lá ou tem alguém que te ajude? Então assim, ó, IPVA, você concorda para mim que você não consegue alterar nada, tem que pagar e acabou? O IPVA tem que pagar e acabou, tipo... Não, mas eu digo assim, eu uso o exemplo do IPVA, o seguro, por exemplo. Não, ele é isento porque tem a isenção recíproca, mas eu dou o exemplo do IPVA porque é o seguinte, uma conta que você saiba, a conta da oficina, ela vai vencer tal data e vai ter que pagar. Então, assim, isso você delega para a pessoa, porque você não vai conseguir negociar. O que é importante, por exemplo, assim, quando vai vencer um contrato de manutenção, esse eu acho que é importante você gastar a tua energia. Porque depois que for renovado, para quem que vai sobrar o pepino? E às vezes não é você que renova, Então, gasta energia nisso que você consegue resolver, entendeu? Porque assim, vai te poupar um monte de problema.
Que nem a gente estava conversando assim, tem motorista que você não vai conseguir resolver. Porque você sabe que vai indicação, mas isso é uma coisa que vai te ajudar muito. Então foca a energia, que quando você resolve as coisas, é o gargalo, que nem você falou, se você resolve o teu gargalo, Paulo, você vai liberar a energia tudo para o próximo gargalo. Se você tentar resolver tudo, que é isso que eu mostro, tenta resolver o que mais te complica a vida. Pô, vou voltar de novo, as motos é um complicador para você. Foca energia nisso, porque você não depende das outras pessoas, assim, não depende entre aspas. É uma coisa que você vai conseguir vender sem incomodar nenhum desembargador. Vamos falar uma linguagem bem simples. Então foca a tua energia nisso. Que nem você falou, ó, você trocou o telefone com ele, ó, já vou resolver isso. É um pepino a menos para você. Porque cada vez que você for adquirir um veículo, você não vai precisar lá, pô, eu preciso arranjar uma motivação nova, porque agora é mais um. E eu sempre falo que é importante, quando você vai gerir uma frota, que você vai auditar a frota, em preservar valor. Muitas vezes, o que se comentou de aluguel de carro, o que se comentou do aluguel do carro, às vezes uma coisa que parece barata à primeira vista, quando você vai pegar, por exemplo, no tribunal, lá são quantos anos a presidência? 2 ou 4? Não, a presidência do tribunal. Então, assim, o cara que vai fazer, o presidente, às vezes fala, eu nem vou estar aqui daqui 2, então eu pego o melhor para mim. Então, e dá-lhe ficar na corda bamba, né? Porque daí assim, você não pode nem, porque o cara que sai também ele mantém um certo poder lá. Então assim, você fica naquela cabo de guerra. Isso aqui é aquilo que a gente conversou no começo lá, Paulo. Tenta focar sempre no que te dá mais problema. Pense nisso. Eu sei que na correria do dia a dia, eu imagino assim, do que eu vi você. Você deve ficar o dia inteiro respondendo o WhatsApp de motorista, desembargador. Quando você vê, acabou o teu dia, só para às vezes para pensar assim, por que está mais... Você vai ver que assim, vão ser sempre as mesmas coisas. E foca nisso para resolver. Para mim, gestão nem só de frota, Paulo. Quando a gente para pensar o que mais incomoda a gente, você vai ver que cedo ou tarde vai te dar um estalo. Porque qual que é o problema? Nessa correria que a gente tem, eu imagino o que você vai fazer. Acorda, já deve ter pepino para resolver cedo, porque o cara sai para buscar o desembargador, o carro não pega, quem que ele vai ligar? Ah, Paulo, aqui, ó. Então, assim, acabou o dia, às vezes, sabe quando você não para pensar no que mais te incomoda no trabalho? É normal isso. Então, assim, quando você vai fazer gestão de frotas, pensa no que mais te toma tempo e energia. Quando você foca isso, você vai começar a ver qual que é o veículo crítico por multas, reincidentes. Eu vou dar um controle, por exemplo. Então, eu acho assim, Paulo, o que você deve fazer? Eu já te dou uma dica, quer ver? Ó? Eu falo assim, eu não sei se você já usou aquele negócio de inteligência artificial ou não. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Ó? Vamos ver se aqui a gente consegue mexer no computador aqui. Eu vou te dar mais um assessor de graça aqui, Paulo, para você usar no seu trabalho. Sem cobrar nada para você, você vai ganhar mais um servidor. Olha lá, eu uso esse aqui, ó, tem vários, tá? Tá vendo? Ó, www.gemini.com.
GE, isso. Opa. Você vai escrever, Paulo, como se estivesse conversando com alguém pedindo ajuda. Daí o que você vai fazer? Ó? Primeiro você vai descrever, ó, sou um gestor de frotas públicas. Tenho muitos problemas com multas. Preciso de soluções. Olá, você escreveu lá, ó, que você é um gestor. Sempre escreva o que você é. Ah, eu sou um gestor. Parece que não faz diferença, mas eu sou um gestor de frota pública, gestor de frota privada. Só que conversa com ele. Então, assim, você vai ver que ele vai te tirando das frias. Olha lá, prevenção e treinamento, tal, política de responsabilidade clara, conscientização sobre custo, telemetria, câmeras veiculares, gestão de processos e logísticas. Daí não deu certo, que eu falo assim, é a primeira conversa que você teve com ele. Já tentei e não deu certo devido a ingerências políticas. Como resolver? Vamos ver se ele vai dar uma dica boa. Ele vai te falar, ó, lá, ó. Essa, infelizmente, é uma realidade comum na gestão pública, interferência política. Ele vai te dar estratégias para você contornar isso. Olha lá, ó. Criação de uma política de frota institucional. Desenvolve um ato normativo formal. Então, assim, cedo ou tarde, vai ter um presidente preocupado com isso. Dê a ideia, então, assim, com o presidente certo, não adianta. Se tem um presidente que não está nem aí, ele vai falar, o que o cara está me incomodando com isso? Olha lá, o documento deve definir claramente regra de uso, responsabilidade por multa. Gerar relatórios de impacto, foco na segurança jurídica. Aqui, ó. Ele vai te dando... e vai escrevendo, fala, eu tentei isso, não deu certo, me deu uma outra saída. Você vai ver que isso, ele vai te ajudando a eu não sei se você usa ele para isso ou não. Deixa. Uhum. Ó, eu te falo, telemetria hoje em dia, isso era quanto que era? Que ano que era? Ó, hoje em dia eu sei o seguinte, você tem a opção de bloquear o carro quando ele estiver parado.
Não, eu acho desnecessário porque, assim, é mais fácil que a pessoa justifique depois. Normalmente o bloqueio é usado quando é um veículo de valor. Por exemplo, um caminhão carregado com alguma coisa com muito valor. E normalmente não se bloqueia o veículo em movimento. O bloqueio é sempre com o veículo parado. E assim, isso era uma falha do prestador de serviço, porque o GPS, para você ter ideia, ele tem uma. Eu acho que hoje em dia tem 2 metros. A, a, a diferença que ele pode te dar de onde está o rastreador e onde ele deveria estar. 2 metros é. Eu tenho 2 metros de altura, então assim, é uma diferença muito. Isso é uma falha que eu não sei como é que. Eu não conheço esse tipo de falha. Para mim é uma falha na prestação de serviço. Mas você pode até botar uma cláusula lá, falando, olha, hoje em dia o GPS é feito direto pelo satélite. Ele tem o GPS direto pelo sinal do satélite, então não, assim, a melhor forma de você garantir a segurança, de você se incomodar menos é com telemetria. Que pelo menos você vai saber onde o carro foi. Não precisa bloquear, não precisa. Agora, assim, só deles saberem que tem essa telemetria. Só que, assim, eu acho que, assim, se você conseguir implementar, é um ganho para você fenomenal. Mas já te ajuda um monte. Mas já te ajuda um monte, até porque desembargador eles vão falar questão de segurança. As duas coisas que você pode fazer, Paulo, nesses carros que não são de desembargador, telemetria, e hoje você compra kit de câmera R$ 300, que eu te falei, daí ele vai filmar dentro do carro, ele filma dentro do carro, e tem uma câmera para fora, para frente e para trás. Isso. Uhum. Então, assim, pelo menos vai te desocupar desse trabalho, dessa parte do tribunal vai te desocupar, entendeu? Eu acho que vai te tirar 80% do trabalho. Se você incentivar a fazer esse tipo de controle, essa história que falou, não ultrapassei, não tem mais. Então, quando você vai analisar, é aquilo que a gente comentou. Eu sei que é difícil isso, Paulo, mas você começar a tentar a juntar esse quebra-cabeça, você tem que ter relatórios, tipo assim, quais são os meus maiores contratos lá? A Prime deve ser um contrato gigantesco teu. Qual o setor que você gasta mais? Provavelmente deve ser dos desembargadores, porque o valor dos veículos deve ser muito grande deles. Não é, tem. Então, assim, às vezes você vai só se ocupar com o desembargador, eu falo assim, que vai. Porque daí é o carro que você vai ter que usar jeito. Jeito que eu digo assim, é o que você falou, não adianta você falar, pô, você está usando o carro errado. Você deixa de gastar energia com o que você não precisa, que é aquele cara que, pô, às vezes só vai levar um material e já volta com o carro detonado. Mas assim, se você conseguir implementar ou a telemetria ou as câmeras, eu te garanto que você vai poupar 80% do teu gasto de energia com esses. E, lógico, fazer análise dos motoristas, que é o que a gente comentou. Você sabe o que é aquele que é o carimbado, que é o que vai te dar mais problema. Pessoa é muito difícil de lidar. Principalmente quando a pessoa sabe que ela é indicada, que não vai acontecer nada. Isso aqui a gente conversou bastante.
Tipo assim, teu custo total por quilômetro rodado, que você falou que a Prime já te dá. Quais carros que você já me falou que as caminhonetes são os que te dão mais problema, porque você não consegue parar para fazer manutenção. A gente tem um índice que a gente fala que é taxa de inconformidade, que é quantos alertas vermelhos você tem por veículo. Porque assim, pneu furado é normal. Você vai ter pneu furado. Agora, quando você tem 3 caminhonetes, você comprou lá que você falou 4 caminhonetes e 3 deram problemas sérios, isso é uma taxa de inconformidade muito grande. Então eu imagino quanto que te deu de trabalho essas caminhonetes. Pode. Da caminhonete, que não era mau uso. Sim, já é o problema de fábrica, não é nem. Mas e às vezes isso é um aprendizado. Tipo assim, até para a pessoa que fez isso falar, olha, o pepino que você arranjou. O Tribunal de Contas demanda muita informação para você lá ou não? O Tribunal de Contas pede muita informação para você lá ou não? Sim, entendi. Ele nem faz o lançamento, ele só deixa engavetado. Sim. Mas resumindo, Paulo, era isso, olha, tentar padronizar os dados é super importante, tipo, do teu controle veicular, né? Priorizar os riscos, que eu acho que a maior lição que eu tento passar é isso, Paulo. Tenta ver. O desembargador você não vai conseguir resolver os carros dele, mas esses da tua frota de transporte, foca nisso. Faz a telemetria nele, sem bloqueio, sem nada, sabe? Para você ter essa. Você vai ter velocidade acima da velocidade, você vai ser informado. Porque o cara que anda acima da velocidade não é às vezes, é sempre. Dúvidas, Paulo? Perguntas? Mas o que, se for, o que precisar, Paulo, eu sempre falo assim, o mais importante você fez, que é isso, ó, tá teu telefone, que está no dia a dia. Não, eu digo é que eu não posso passar os meus dados. Mas eu digo assim, quando você faz esses cursos, o mais importante é isso. Tipo, o cara que vai. é, colocamos. Vamos pôr aqui. Acho que você quer aquela primeira, né? Não, é que acho que ele, para comprovar, ele quer, o slide.
Obrigado. Paulo, muito obrigado. Que bom.